Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje a memória de Santa Rita de Cássia, essa grande santa. Essa santa que é conhecida como a padroeira das causas desesperadas, situações difíceis. Ela que teve uma vida muito difícil, porque seu esposo bebia muito e batia muito nela. E ele foi assassinado. E no momento em que ele estava agonizando para morrer, ele então pede perdão e ele então se converte. Se converte pela oração, pela paciência e pela mansidão de Santa Rita. Em nenhum momento Santa Rita desistiu de seu esposo. Em nenhum momento ela deixou ele de lado, ele o abandonou, muito pelo contrário. Santa Rita foi fiel até o momento da sua morte, até o momento da sua conversão. Ele que a vida inteira não acreditava em Deus, não buscava a vida de oração, mas pela fidelidade, pela determinação, pela paciência, pela bondade de Santa Rita, ele então, no momento da morte, se converte. Depois, Santa Rita, então, ela entra no mosteiro agostinianos e ela então vive 40 anos dentro do mosteiro. E numa Semana Santa, ela então recebe um dos espinhos da coroa de Jesus na sua testa, e por isso que ela tem a marca na testa. Ela recebe então de Jesus, ela que entregou a sua vida por causa da conversão do seu esposo. Ela que em nenhum momento desistiu, mas procurou viver aquilo que Jesus nos fala hoje no Evangelho. O Evangelho que nos fala do segundo anúncio da paixão. Jesus que fala aos discípulos: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. E Santa Rita fez isso. Toda a sua vida, ela se colocou a serviço para a conversão do seu esposo. Ela era uma mulher de oração. Ela fazia penitência. Tudo o que ela fazia
era para a conversão do seu esposo. E ela conseguiu, ao ponto de receber na sua testa a marca dos espinhos da coroa de Jesus. Para dizer, mesmo no sofrimento, Santa Rita teve a coragem, a força, a paciência, a mansidão, a bondade. E nós só conseguiremos buscar ser o último de todos, aquele que serve, se nós buscamos a graça da bondade, da mansidão, da paciência. Quantas vezes nós pedimos para Deus, Senhor, dá-nos a paciência. E quando Deus nos dá a oportunidade, a situação para eu viver a paciência, nós murmuramos, nós reclamamos. Não tem como viver a paciência, a bondade, a mansidão, se não tiver a situação para viver. Como Santa Rita, a situação que ela tinha para viver a paciência, a mansidão, a bondade, era o esposo. Era acolher o seu esposo, é suportar o seu esposo, é amar o seu esposo do jeito que ele era e não por aquilo que ele fazia, mesmo apanhando do seu esposo. Assim também cada um de nós. Jesus nos convida hoje a nos colocarmos como o último, aquele que serve. Que Santa Rita interceda por nós e nos ajude a vivermos esta fé, a vivermos a paciência, a mansidão, a bondade. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.